pessoal, somos a equipe do Malacast, o jornal escolar da Escola Eref Malaquias Cardoso Aragão, aqui em Santa Cruz, Capibaribe. Nos acompanhe. Bem-vindo ao Malacast. Aqui quem fala é Djamile e Vitória. Estamos com a participação da psicóloga da escola, Andréia. Então, psicóloga, conte um pouco da sua trajetória. Bom dia, pessoal. Meu nome é Andréia, Eu tenho 15 anos como psicóloga educacional pelo município e 2 meses pela escola Malaquias, E é um prazer estar com vocês no dia de hoje. Então, Andréia, para começarmos, por que o dia 18 de maio foi escolhido como esse símbolo de luta no Brasil? E qual seria o objetivo principal dessa campanha? Veja, o 18 de maio foi escolhido pelo símbolo laranja pelo fato de um acontecimento, num fato que ocorreu, uma história verídica, que é o caso de Aricele, Uma criança de 8 anos de idade, que ela foi sequestrada, abusada sexualmente, psicologicamente, e depois ela foi morta, carbonizada. Isso aconteceu em Espírito Santo, em 1973, e ficou conhecido em todo o Brasil. Então, nessa época, nessa cidade, não existia perícia médica, O pessoal teve que trazer o pessoal os peritas de São Paulo, para poder ser feito o DNA, para realmente comprovar que era a Aricele, aquela criança que foi encontrada no meio da mata. Houve uma revolta, no Brasil todo, porque esse caso, as 3 pessoas que na época foram os suspeitos, foram pegos, mas foram soltos, Então eles não foram condenados pela justiça. E isso revoltou o Brasil, Revoltou todas as famílias e a partir disso aí foi que surgiu o símbolo, o símbolo laranja, que representa todas as crianças que foram abusadas, que estão sendo abusadas, que estão sendo exploradas no Brasil. Muito importante isso que você falou, André. Então existe a diferença entre abuso e exploração sexual. Como você explicará isso de forma que as crianças e os adolescentes também entendam? Veja, é muito simples, O abuso sexual, ele remete o quê? Algo de cunho, algo que seja de prazer, Uma satisfação de um desejo, E a exploração é quando há meios de ganhos, E a gente hoje vê vários tipos de casos, como a da exploração, como também o trabalho infantil no Brasil, Porque quando a gente fala em exploração, a gente abre um leque aí em vários setores, E o abuso sexual, o abuso também se remete também ao psicológico, não só ao sexual, Mas também aquele abuso em que que a criança sofre, adolescente sofre, Quando ou um homem, um pai, ou aquele agressor agride psicologicamente com palavras de cunho, com palavras de baixo escalão, E também não podemos esquecer também o abuso pela internet, Então, esse abuso pela internet, que hoje a gente vê muito através de a pessoa aliciar crianças e adolescentes, Passar pelo, na verdade, uma pessoa que não é. Então, hoje a internet é um dos meios mais, vamos dizer, mais fáceis de se cometer abuso. Verdade, Andréia. Uma coisa que eu acho é que muitas vezes o comportamento da criança ou do jovem muda quando algo está errado. Mas quais são os principais sinais de alerta que os pais e professores devem estar atentos?
isolamento, isolamento dentro da família, isolamento dentro da escola, agressividade, violência sem sentidos, né? Sintomas como doenças, febre, dores de cabeça. Tem outras formas também de você verificar se a pessoa está chorando muito sem sentido, né? Então, é abrangente essa questão do sintoma, porque quando gera um trauma, esse trauma, ele aparece de várias formas, né? A palavra, quando você toca, às vezes, na palavra sexual, dependendo da pessoa, da criança ou do adolescente, ele já começa a chorar, já não quer vir mais para a escola, já não quer mais ficar em certos ambientes que vai remeter, vai lembrar daquele abuso. Interessante. Como os pais poderiam abordar esse assunto em casa sem causar medo, trauma? Existe uma idade certa para começar a falar sobre os limites do corpo? Engraçado sua pergunta, porque eu acredito que a educação começa a partir da primeira infância. Então, acho que a obrigação dos pais hoje em dia é educar também, a proteção, a prevenção do abuso sexual para essas crianças, né? Então, hoje nós temos cartilhas que remetem à educação infantil, para a criança de 0 a 7 anos de idade, né, que a gente pode trabalhar com aqueles, vamos dizer assim, os sinalzinhos vermelho, verde e o amarelo. Então, essa educação, essa prevenção ao abuso, ela deve começar desde a infância, na própria família. Não só a escola tem essa obrigação. Eu acredito que a primeira parte começa na própria família. Compreensível. Falando sobre o adulto de confiança. No ambiente escolar, a gente tem falado muito sobre o adulto de confiança. Qual seria a importância do aluno saber contar com o adulto de confiança? Eu acho que de suma importância hoje essa questão de você ter uma pessoa com que você possa contar, né? Agora a questão é saber se é a pessoa certa para se contar. Que há uma diferença, né, entre o adulto de confiança e um psicólogo educacional, um psicólogo clínico ou outro tipo de psicólogo, né? Na verdade, o adulto de confiança, eu acredito que em alguns momentos da vida da criança e do adolescente são os pais, né? Mas na escola, quando a escola tem um psicólogo educacional, que é no meu caso, o adulto de confiança é o psicólogo. Mas eu também acredito que alguns professores também são adultos de confiança, desde que você tenha uma relação baseada em conhecimento, né, de amizade com esse professor, que você possa desabafar e contar as suas angústias, assim, o trauma que você venceu o abuso em si, né? Mas eu recomendo, o principal é a denúncia no Disque 100, que você pode fazer isso anônimo, né? Que seria mais até uma forma de a gente obter dados para realmente ver essa questão de quantos abusos existem hoje no Brasil. Entendo. E o que fazer se o jovem decidir confiar em um professor ou colega e contar algo? Qual deveria ser a primeira atitude de quem ouvir esse desabafo? Veja, a primeira atitude de um professor, de um colega, é vir, se tiver um psicólogo educacional, como eu já comentei, procurar o psicólogo educacional para a gente acolher essas informações, né? Se não tiver, o ideal é que procure a família, né, a mãe ou pai, o responsável dessa criança e dessa adolescente, para contar, relatar. Segundo, fazer corpo de delito, né? A gente tem que procurar o conselho tutelar, e do conselho tutelar a gente tem que ir para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, para poder fazer o corpo de delito e comprovar se realmente houve o estupro, né?
Apesar de que o estupro tem várias formas do abuso sexual, como eu falei. A manipulação, né, um abraço, um olhar diferenciado, né, tanto o menino como a menina percebe através desses meios se realmente é algo de amizade ou se tem um cunho sexual, né, se tem um quê de sexualidade. Então, hoje, para se fazer a denúncia, não precisa ser o abuso sexual propriamente dito, né? Mas precisa ter um cunho, algo que remete à sexualidade ou à exploração. Já aconteceu muito de pessoas terem medo de denunciar por não terem certeza. Como a senhora disse agora, que não é necessário saber mesmo que a criança está sofrendo abuso. É preciso ter provas para denunciar ou pode denunciar livremente? Não, pode denunciar livremente. Como eu falei, não existe só o abuso físico mesmo, propriamente dito, né, o ato sexual. Existe hoje o abuso psicológico, tá? Que é tipo assim, gatinha, gostosa, não sei o que mais lá, já com o intuito de sexualidade, de sedução, né? E existe também o abuso do olhar, que quando você olha, aquele olhar diferenciado já de seduzir, né? Que também é um abuso, né? Então, o que é que eu digo para todas as crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes, né? Que a gente deve fazer essa denúncia, que não precisa ter vergonha, porque nós somos a vítima, né? E a vítima, ela não precisa ter vergonha de jeito nenhum, né? Que isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? E que a gente precisa denunciar. Quando a gente denuncia, a gente está dando um passo aos nossos direitos. Sei. O que fazer se... Quais são os canais oficiais para falar sobre? O principal é o Disque 100, né? Mas a gente também pode fazer essa denúncia ao Conselho Tutelar, que é hoje que a maioria quando sabe, já denuncia diretamente ao Conselho Tutelar. Pode ser denunciado em qualquer delegacia, mas tem hoje a Delegacia da Mulher, tem a Vara da Infância e Juventude. Então, existem vários órgãos competentes para escutar essa denúncia. Mas quando a pessoa não se sente segura, né, ou que há uma suspeita de abuso ou de exploração, que denuncie no Disque 100. Estamos chegando ao fim, mas antes, Andréia, que mensagem você deixaria para os alunos que estão nos ouvindo e para os pais que querem proteger melhor seus filhos? Eu acho que a palavra certa é sempre prevenir e promover, né? Em qualquer setor da nossa vida. Essas são as duas palavras-chave. Eu acho que a família, ela tem que observar mais seus filhos, estar mais junto dos seus filhos, né? Os pais têm que ter um diálogo mais aberto com seus filhos, né? Para poder promover e também para prevenir esse tipo de abuso, né? E para os adolescentes, a palavra é confiabilidade. A gente não pode confiar em todo mundo. Nós temos que aprender a quem confiar, em quem confiar. Certo. Obrigados a todos que acompanham este Malacast. Lembre-se que esquecer é permitido, denunciar e proteger. Até o próximo episódio.